O voto é obrigatório no Brasil para quem tem mais de 18 e menos de 70 anos. Além dessa idade, também para os jovens a partir de 16 anos, o voto é facultativo, assim como para os cidadãos que não sabem ler nem escrever. Neste domingo, o eleitor vai votar em 5 candidatos. Primeiro, para deputado estadual, são 5 dígitos. Aqui um número fictício. O nome e a foto do candidato aparecem na tela da urna eletrônica. Aí é só confirmar. Depois, deputado federal com 4 dígitos. Confere a foto, o nome e confirma. Em seguida, o voto para senador, 3 dígitos. Aparecem também as fotos dos 2 suplentes. Se errar, é só apertar a tecla corrige e digitar de novo. Na sequência, o voto é para governador, 2 dígitos. Também aparece a foto do candidato a vice. E o último é o voto para presidente da República. Confere o nome, a foto e confirma. A urna tem ainda uma tecla para votar em branco. Caso você queira anular o voto, é só digitar um número aleatório e confirmar. Para não esquecer, o eleitor pode levar os números anotados numa colinha. A votação começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Hora do voto, TV Gazeta. Se você está fora do seu domicílio eleitoral, precisa então justificar o voto. O formulário de justificativa pode ser adquirido no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e deve ser entregue em qualquer sessão eleitoral. O prazo para a justificativa é de até 2 meses depois da votação. Quem perder o prazo vai pagar uma multa no valor de R$ 3. Este valor pode ser multiplicado em até 10 vezes de acordo com decisão da Justiça Eleitoral. Quem deixar de votar ou justificar por 3 eleições seguidas pode ter também o título de eleitor suspenso. Com a suspensão, a pessoa fica impedida de assumir cargo público, tirar passaporte, carteira de identidade e também de obter empréstimos em bancos mantidos pelo governo. Para regularizar a situação, basta procurar um cartório eleitoral e quitar o débito. Lembrando que o voto é obrigatório para todos os brasileiros acima de 18 anos e que tenham menos de 70 anos de idade. O eleitor que não votou no primeiro turno poderá votar normalmente se houver o segundo turno. Hora do voto, TV Gazeta. A presidente candidata à reeleição, Dilma Rousseff, votou em Porto Alegre acompanhada do governador Tarso Genro. A petista votou por volta das 9 horas na Escola Estadual Santos Dumont, na zona sul da capital gaúcha. Antes de se dirigir para a urna, ela cumprimentou os mesários e os eleitores que estavam na sessão. Mais cedo, ela tomou um café da manhã com partidários do PT no Rio Grande do Sul. A presidente deve almoçar com a filha e depois retornar para Brasília. Dilma ficará no Palácio da Alvorada, residência oficial, até o final da apuração. Hoje de manhã, Dilma declarou que acredita na hipótese de 2 turnos na disputa eleitoral. No último levantamento Ibope, Dilma Rousseff aparecia com 47%. Agora tem 46%. Marina Silva, que vinha em segundo com 28%, caiu 4 pontos e agora tem 24%. Já Aécio Neves subiu. Ele tinha 22 pontos no último levantamento e agora tem 27%. Segundo o Ibope, é a primeira vez que Aécio aparece à frente de Marina, mas os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa Datafolha, divulgada no dia 2, Dilma tinha 45%, agora ela tem 44%. Marina Silva caiu em relação à última pesquisa. Ela tinha 27% e agora aparece com 24%. Já Aécio Neves subiu 2 pontos e foi de 24% para 26%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Aécio e Marina também aparecem tecnicamente empatados.
O candidato do PMDB, Paulo Scaff, chegou pontualmente às 9 horas da manhã a este colégio no Jardim Paulistano, na zona sul da capital. Acompanhado por familiares, esposa, filhos e netos, houve tumulto da imprensa na entrada do colégio. O candidato ao Senado, Kassab, do PMDB, também acompanhou Scaff. Após votar, Scaff fez o sinal da vitória ao lado da família e também de Kassab. Ao conversar com os jornalistas, Scaff disse acreditar em uma virada e que a votação para o governo do estado de São Paulo irá para segundo turno. O candidato não quis comentar se votou para a candidata à reeleição presidencial Dilma Rousseff do PT, mas disse que acompanhou o voto de seu partido. Após deixar o colégio, Scaff acompanha a votação dos filhos e deve aguardar a apuração dos votos em casa. Hora do voto, TV Gazeta. O governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB, Geraldo Alckmin, já votou nesta manhã. Ele chegou às 9h50 da manhã neste colégio, aqui no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Uma chegada que foi marcada por bastante tumulto, principalmente por conta do assédio da imprensa. O candidato veio acompanhado de familiares, do candidato ao Senado, José Serra, e também muitos seguranças. Depois de votar em sua sessão, Geraldo Alckmin acompanhou a esposa ao segundo andar aqui do colégio para que ela pudesse votar. Ele concedeu uma breve coletiva de imprensa e, ao ser questionado sobre as expectativas deste primeiro turno, Geraldo Alckmin disse que este é um momento de se ter humildade e respeito com os colegas e que prefere aguardar a voz das urnas. Sobre a possibilidade de um segundo mandato, Geraldo Alckmin afirmou que São Paulo bateu recorde de investimento e disse que pretende corrigir políticas que estão mal aplicadas, avançar nas que estão dando certo e, principalmente, inovar para que o Estado continue a crescer. Hora do voto, TV Gazeta. O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha, voltou aqui na Escola Estadual Caetano de Campos, em frente à Praça Roosevelt, no bairro da Consolação, região central de São Paulo. Ele chegou acompanhado de assessores e correligionários. Caminhou pela rua até entrar na escola, onde tirou fotos com eleitores. Na sessão onde vota, cumprimentou mesários, foi acompanhado de crianças, da esposa e do senador Eduardo Suplicy. Depois de votar, fez o V da vitória. Hora do voto, TV Gazeta. O senador Eduardo Suplicy chegou ao Colégio Madre Alix, aqui no Jardim Paulistano, às 8 da manhã. Antes de votar, ele conversou com a imprensa. O senador disse que está bastante otimista, apesar do resultado acirrado das últimas pesquisas. Ele disse ainda que gostaria de ter participado de mais debate com outros candidatos ao Senado, mas que isso não foi possível. Sobre os outros candidatos, ele afirma que com certeza haverá segundo turno, mas que confia na vitória da presidente Dilma Rousseff. Suplicy afirma ainda que, caso não seja eleito, não pensa em aposentadoria. Hora do voto, TV Gazeta. O prefeito Fernando Haddad votou nesta manhã neste colégio em Moema, na zona sul da capital. Acompanhado somente pela filha, o prefeito chegou sem grande movimentação. Na sala de votação, deu preferência a uma gestante que chegou junto com ele. A filha do político tem 14 anos e, por isso, pôde acompanhar o pai na cabine de votação, já que não tem idade legal para votar. Na saída, Haddad comentou achar natural que o candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, dispute o segundo turno com Dilma Rousseff, do PT. Já quanto à eleição ao governo do estado de São Paulo, o prefeito criticou a pouca organização de debates ao cargo. Haddad acompanha a apuração dos votos nesta tarde, juntamente com a cúpula do PT em um hotel na região central de São Paulo. Hora do voto, TV Gazeta. O ex-governador de São Paulo e candidato ao Senado pelo PSDB, José Serra, votou nesta manhã em um colégio na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele veio acompanhado do candidato ao governo, Geraldo Alckmin, e da família. A neta de José Serra o acompanhou durante toda a votação. Em entrevista para a imprensa, o candidato disse que pretende chegar a Brasília para fazer uma mudança política junto aos colegas eleitos pelo PSDB, como, por exemplo, a implantação da nota fiscal brasileira, a exemplo da nota fiscal paulista, que já acontece no estado. O candidato falou ainda que tem confiança em um segundo turno com Aécio Neves e certeza da eleição de Geraldo Alckmin para o governo em um primeiro turno. Aqui no local esteve presente também o candidato à vice-presidência pelo PSDB, Aloísio Nunes, que disse ter votado pela manhã em São José do Rio Preto e vindo para São Paulo às pressas para abraçar os colegas e apoiá-los
ajudá-los na hora da votação. Hora do voto, TV Gazeta. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, votou hoje de manhã no bairro de Lourdes, em um colégio na região central de Belo Horizonte. Ele chegou à sessão eleitoral acompanhado do candidato ao Senado, Antônio Anastasia, e da esposa Letícia Weber. Questionado se pediria o apoio de Marina Silva, do PSB, em um eventual segundo turno, disse que, por respeito à candidata, não vai falar sobre o tema antes da apuração. Aécio vai passar o dia em Belo Horizonte, onde vai acompanhar a apuração de votos. Marina Silva votou em Rio Branco, no Acre, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, acompanhada pelo pai e o marido. Em entrevista coletiva realizada após votar, ela disse que quem vai ganhar estas eleições é a nova postura do povo brasileiro, que quer votar em quem tem proposta. Do Acre, ela embarcou em um avião privado para São Paulo, onde acompanha a apuração dos votos.